Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando. No capítulo de hoje eu vou falar sobre as principais vantagens e desvantagens da famosa dieta carnívora, sacando os pontos mais importantes a favor e contra a utilização dessa dieta a longo prazo. Mas antes de tudo, pessoal, aproveitem aí para curtir esse vídeo, se quiser, e também seguir o canal. Tá legal? E antes de tudo, também gostaria de falar sobre o coach emagrecimento. O que é o coach emagrecimento? Coach emagrecimento é um atendimento personalizado para você alcançar o peso e a saúde que sempre sonhou. Nessa semana, várias pessoas já perderam mais de 2 quilos, é normal, principalmente aí nas férias. O pessoal pulou as ondinhas aí, fez o desejo de emagrecer esse ano de uma vez por todas. E o coach emagrecimento vai te ajudar nesse sentido, vai te ajudar a entrar naquele jeans lá que você sempre gostou, mas está abandonado no seu armário. Então, acima de tudo, eu diria que é devolver a sua saúde de volta. Né? Não é só melhorar o peso, mas é reduzir a inflamação, melhorar a saúde mitocondrial, os danos do DNA, fazer um upgrade total no seu sistema imune, entre muitas outras coisas boas aí para a sua saúde, tá legal? Então, se você está cansado de ficar acima do peso, está cansado de ficar para trás, entre em contato agora. Ó, o link está na descrição desse vídeo. É só você clicar no link desse vídeo ou me adicionar no 975338525. Esse é meu telefone. Tá aí. Já falei. 975338525. Beleza? Então vamos à dieta carnívora. Tópico polêmico. A dieta carnívora cresceu em popularidade nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, principalmente. Diria 3 anos agora já. Já está uns 3 anos bem famosa nos Estados Unidos. Chegou no Brasil tempinho atrás, né? Sempre depois. Eu fiquei até surpreso de ter chegado no Brasil, porque geralmente as coisas demoram muito para chegar aqui. E seus adeptos geralmente aclamam uma melhora dramática na composição corporal, níveis de energia, muitos casos de doenças autoimunes e inflamatórias sendo eliminadas devido a toda a eliminação dos antinutrientes da dieta. Então é uma dieta fundamentada em motivos evolucionários, da evolução da espécie humana, estudos com populações primitivas e ensaios clínicos randomizados. A possível melhora de saúde de seus adeptos, eu diria que resume-se ao fato dela induzir um déficit de carboidratos, em primeiro lugar. Uma dieta carnívora é uma dieta baixa em carboidrato, e por isso, grande parte dos seus benefícios vem decorrentemente disso. Então também tem outra questão, além da redução dos carboidratos, é a redução dos antinutrientes. O aumento do valor nutricional da dieta, que é uma dieta extremamente rica em nutrientes, devido a incluir peixes de água fria, né, salmão, truta, sardinha, ovos, são os alimentos mais nutritivos da face da Terra. Incluindo órgãos, inclui coração, fígado, rim, essas coisas que muita gente não come na atualidade, né, já ficou coisa dos nossos antepassados, nossos bisavós, etc. Mas esses alimentos fazem parte da dieta carnívora, eles costumam comer bastante. Então, quais são os principais problemas desse tipo de alimentação? Há motivos suficientes para se abster totalmente das plantas, frutas, ervas, hortaliças da dieta? Bom, vamos debater isso. A razão pela qual a ingestão de fibras pode ser problemática para o intestino ainda não é clara. Mais carnívoros culpam certos tipos de compostos alimentares, vegetais, como a fonte dos problemas digestivos. Eles frequentemente citam aí bastante o livro The Plant Paradox, do Steve Gundry, que é inclusive um vegetariano, eu acompanho ele, muito bom. Então eles culpam os antinutrientes das plantas, porque as plantas realmente têm compostos que são muito problemáticos, e estudo depois de estudo mostra, study after study mostra aí que com a redução das plantas numa dieta carnívora, esses problemas autoimunes, de quem tem doenças autoimunes, e repetindo, 60% da população tem algum transtorno autoimune, mesmo não tenha se desenvolvido, se manifestado como doença, há processos subjacentes, então 60% da população pode ser beneficiada com a redução da carga tóxica de certos tipos vegetais da dieta, tá bom? Então há várias razões sólidas para se privar de certos tipos de plantas, quando elas são altamente tóxicas. E as plantas não nos consideram amigos, gente. Elas desenvolveram, ao longo de vários anos de evolução, mecanismos de defesa sofisticados
para espantar os predadores. E o ser humano é um predador bem comum. Então, qualquer mamífero, inclusive o ser humano, é espantado, é um pesticida, herbicida natural das plantas, inclusive os polifenóis. Né? Então, tem vários problemas das plantas, eu vou falar um pouco deles. Né? Esses mecanismos naturais de defesa aí das plantas são desenvolvidos ao longo dos anos, milhares de anos, para espantar os predadores, e eles causam inchaço, gases, problemas digestivos, e podem fazer com que não vale a pena o seu consumo, né? Porque o efeito é imediato, muitas vezes se sente na hora, né? Muitas vezes é questão de alergia também. Então, essa carga tóxica obriga o corpo a excretá-los durante as fases de intoxicação do fígado, né? Exige demais do fígado. Portanto, muitas plantas podem atrasar a desintoxicação do organismo, causar mais problemas que vantagens. As lectinas, o glúten, ácido fítico, então grãos leguminosos são ricos em ácido fítico. As leguminosas, pelo menos o brasileiro consome na panela de pressão, isso elimina boa parte das lectinas, tornando um alimento mais próprio para consumo. Então, eu pessoalmente consumo feijão, não sou da opinião de que você deve evitar todas as leguminosas, embora eu evite totalmente os grãos, porque os grãos realmente podem ser muito problemáticos devido à carga altíssima glicêmica dos carboidratos, mas também por causa dos antinutrientes, causa inflamação, desordens autoimunes, síndrome do intestino irritável, artrite reumatoide, esclerose múltipla e assim por diante. Isso acontece principalmente para quem abusou desses alimentos ao longo da vida. Quem abusou dos carboidratos refinados, dos grãos, rico em glúten, açúcar, e essa propensão genética à doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca também, se manifesta aí a partir do consumo desses grãos. A permeabilidade intestinal, que muitos de vocês já ouviram falar, gera vários problemas, porque quem consome esses alimentos, com o tempo, vai danificando o intestino, e se for excessivamente demais, se a propensão genética for muito preponderante, daí o intestino vai ser danificado. Daí todas as toxinas que não deveriam ser problemáticas para o corpo entram na circulação, atravessam essa barreira intestinal das células intestinais. Isso aí gera uma carga autoimune no corpo, tá? Então, esses alimentos causam permeabilidade intestinal, em primeiro lugar, se forem consumidos de maneira muito, muito constante. E para quem é suscetível geneticamente, né? Então, causa esse ciclo vicioso das toxinas alimentares. Elas entram na circulação, causam um ataque autoimune, danificam o intestino, daí a pessoa fica fadada à doença. Né? Nesse caso, a dieta carnívora fornece uma solução palpável, clinicamente comprovada para esse tipo de problema. Mas, como eu falei, a dúvida é, ela é sempre uma maravilha? Os carnívoros são muito mais próximos dos seguidores ancestrais no espectro de dieta. Existem várias dietas, né? Vegetariana, carnívora, ancestral, que está no meio. Então, a dieta primitiva ancestral é rica em alimentos de origem animal, carnes, peixes, aves, frutos do mar, ovos, inclusive libera um pouco de laticínios também. E isso representa o componente mais denso de nutriente, que é mais crucial para a dieta humana. Entendeu? Então, fontes vegetais, existem fontes nutritivas, né? Mas é preciso uma adaptação muito grande que pode não funcionar para muita gente. Entendeu? Então, a dieta carnívora baseia-se em grande parte na conclusão lógica que os alimentos de origem animal são extremamente densos em nutrientes. Tão importantes que devemos consumi-los excluindo todo o resto. Daí que eu discordo. Né? Eu não concordo plenamente, mas há muito que podemos aprender com a dieta carnívora e por isso vamos abordar alguns desses pontos interessantes. Inclusive, muitos desses pontos aí foram debatidos pelo grande marxista, fundador da Dieta Primal, que fez algumas entrevistas recentes com o Paul Saladino, fundador do blog podcast Dieta Carnívora. MD Carnívoro, praticamente. Para quem quiser ir atrás do podcast dele, podcast americano. Tá? Então, o que foi debatido na blogosfera, na internet, entre os especialistas recentemente? Várias questões. Agora, o bife realmente vai te matar? Isso aqui é óbvio, pessoal. Existem vários argumentos, dezenas de vezes argumentaram essa questão, e realmente animador ver centenas de milhares de relatórios anedóticos, pessoas prosperam enquanto comem bastante carne, lombo, vários pedaços de lombo por dia, ovos, etc. Daí você observa que com isso, mesmo que seja uma coleção de depoimentos, mesmo que não seja ciência, é difícil pensar que uma grande quantidade de carne, peixe, frango, etc.,
principalmente boa qualidade, alimentado com capim, orgânico, criado a pasto, realmente vai causar câncer e diabetes. Porque o que é relatado, os depoimentos, é o melhor em todos os marcadores de saúde. E a ciência, eu vou entrar mais em detalhes da ciência, mostra também a mesma coisa. Quando você segue uma dieta paleo, primal, uma dieta low carb, né, seja pela ausência de toxinas alimentares, seja por causa da redução dos carboidratos, provavelmente uma mistura de fatores, eu acredito mais predominantemente a restrição de carboidrato, porque diminui a insulina, diminui a glicose sanguínea, daí você melhora diversos marcadores de saúde. A cetogênica mostra aí reduzir 35% de inflamação. Então, a dieta anti-inflamatória. Agora, não importa se a cetogênica é carnívoro ou se a dieta cetogênica contém abacate, coco, castanhas, etc. Vai reduzir a inflamação, vai melhorar a saúde. Só que para aqueles que são bem sensíveis aos compostos tóxicos das plantas, a carnívora pode ser uma opção boa, porque é a dieta de eliminação mais óbvia de todas, mais fácil de seguir. Não estou dizendo que a pessoa deve seguir para a vida, mas pelo menos vai ter um alívio enorme dos sintomas em muito pouco tempo. É o que os estudos relatam. Então tem outra coisa importante, que fibra nem sempre é a resposta. Né? Dentro da questão da fibra, o pessoal acha que fibra é a melhor coisa do mundo, mas me impressiona muito, né? Porque são dados conflitantes, vários dados conflitantes. Então, as perguntas são, a fibra é prejudicial, é inútil, tem evidências suficientes? Eu acho que a evidência é conflitante. Né? Então, a literatura científica antropológica diz que esses substratos pré-bióticos, né, uma coisa boa para o intestino saudável. Então, o intestino em geral, a fibra em geral é uma coisa boa para o intestino. Mas também a ciência diz que fibras em excesso pode ser prejudicial em determinadas situações, em certos biomas intestinais. Então, pode ser mais prejudicial para algumas pessoas e menos para outras. Depois eu vou dar um exemplo, meu exemplo pessoal. Né? Mas os carnívoros oferecem evidências de que a fibra nem sempre é a resposta. E lembre-se de que as proteínas animais podem fornecer substratos pré-bióticos também, na forma do quê? De fibra animal. Ossos, tendões, tecido conjuntivo, que é a cartilagem, o colágeno. O colágeno é extremamente proveitoso para o corpo. O corpo usa o colágeno para pele, se você já conhece. Para quê? Para as articulações, para todo o tecido conjuntivo do corpo, traqueia, vasos sanguíneos, todos os tecidos do corpo têm tecido conjuntivo. Então, colágeno, tecido conjuntivo é excelente para a saúde. Também tem os oligosacarídeos do leite, essa é outra questão. Daí, voltando à questão dos efeitos colaterais das fibras, eu, pessoalmente, quando eu consumi 80, 100 gramas de fibra por dia, eu vivenciei um excesso de gás, né? Eu testei, eu fiz esse experimento. Então, eu senti aí vários desconfortos abdominais. Bom, muita gente tem o que se chama excesso de crescimento bacteriano, que é o SIBO em inglês, S-I-B-O, que é o supercrescimento bacteriano. E gases já é um mau sinal, entendeu? Sinal vermelho de que por aí você não deve seguir. Porém, 50, 60 gramas de fibra por dia, que eu faço atualmente, não sinto nenhum sintoma. Não tenho gás, muito pelo contrário, o intestino flui muito bem. 25 gramas por dia é o mínimo recomendado pelo governo. Eu diria que a maioria das pessoas come, pelo que eu tenho observado, e pelos dados estatísticos do governo, o pessoal está comendo 10, 15, 20 gramas de fibra por dia. Então, o ideal seria comer um pouco mais que isso, né? Como eu falei, é individual, algumas pessoas podem se dar melhor com menos, um pouquinho menos, outras pessoas com um pouco mais. As populações primitivas consomem muitas fibras, né? Mas também eles têm uma frequência no banheiro muito constante, o que previne gases. Então, para mim, o que funciona é comer 50, 60, 70 gramas por dia de fibras, não passando muito disso, com carboidratos à noite. Isso me possibilita uma evacuação intestinal bem frequente, de 1 a 2 vezes por dia, na consistência certa. Se eu tirar as fibras ou tirar o carboidrato de noite, o negócio fica um pouco mais apertado, né? Literalmente apertado, o negócio não sai muito. Agora tem gente que fala, segue a dieta carnívora e funciona, intestino que é uma beleza. Para mim nunca funcionou a dieta carnívora. Então, uma dieta mais ancestral é o que eu sigo, incluindo esses elementos aí saudáveis, dos peixes, dos ovos, etc. E outra coisa que a dieta carnívora nos ensina, que os oxalatos podem ser um problema. Quem sabe o que é o salato? Você conhece aquela sensação estranha que você sente na língua, na gengiva, depois de uma porção de espinafre? O espinafre tem um gosto muito forte, hein? E esse gosto é devido ao oxalato, um antinutriente encontrado em muitos vegetais, se não a maioria deles. Então, ele pode se ligar a minerais no corpo, como cálcio, formar cristais, sendo os mais ínfames o oxalato de cálcio. Então, realmente pode causar pedra nos rins.
Então não é nada legal comer excesso de oxalato, excesso de espinafre, o mesmo excesso de tubérculos que contém esses oxalatos, tubérculos em geral, né? Batata doce. Por isso que eu só consumo batata doce à noite também, para minimizar a carga de toxinas. Não são só as lectinas dos feijões e das leguminosas, mas também os oxalatos do espinafre e dos tubérculos. Mas, como eu falei, as lectinas você previne com o aquecimento do panela de pressão. Então fica mais fácil consumir um pouco de feijão no almoço, ter uma carga baixa de carboidrato e batata doce, que é uma carga glicêmica média no jantar. Isso sempre treinando, é claro. Mas o movimento carnívoro aproveitou essa questão do oxalato e utilizou como uma razão muito grande para não consumir plantas. Então, muitos animais têm adaptações para digerir essas grandes quantidades de oxalatos, mas o ser humano, em geral, não. E algumas exceções de populações primitivas do ser humano, que justamente, como eu falei, são populações primitivas. Os Hadza, da África, supostamente uma população onde o ser humano evoluiu como espécie, supostamente, possui uma variedade muito grande de espécies no microbioma intestinal, no intestino. Então, espécies de bactérias degradadoras de oxalatos são bem comuns e ainda há mais bactérias a serem descobertas, mas não acontece da mesma forma com o ser humano moderno. Então, uma variação definida, mesmo entre os seres humanos que vivem em ambientes industrializados, não vai acontecer. Né? Então, não é todo mundo que vai desenvolver pedra no rim, porque comeu espinafre, um creme ou qualquer outra dessas fontes vegetais, mas é uma boa ideia o ser humano, pelo menos, estar ciente desses compostos e não comer excessivamente. Agora, estar ciente do impacto deletério dos oxalatos é uma coisa. Outra coisa é você colocar em prática. Né? Então, você pode comer plantas que têm baixo teor de oxalato, comer couve, que é baixo, relativamente baixo, excluir a espinafre, ou comer menos espinafre. Todas as espécies membros da família Brassica, como o brócolis e a couve, possuem menos desse composto. Então, a melhora do metabolismo de cálcio faz com que menos cálcio se ligue aos oxalatos. Então, você tem que melhorar o metabolismo do cálcio também. Assim, você cria menos cristais. E esses cristais que formam as pedras no rim, como eu falei. Então, você pode melhorar o seu metabolismo de cálcio comendo bastante vitamina A, que é retinol, vitamina A animal, né? Não beta-caroteno vegetal. Vitamina K2, vitamina D. A vitamina K2 não está presente em fontes vegetais. Você pode tomar um suplemento que é um combinado de vitamina A, K2 e D. É isso que as pessoas fazem para melhorar o metabolismo de cálcio e, como resultado, sobrar menos cálcio para se ligar nos oxalatos e formarem cristais. Tá? Além de ser ótimo para os ossos, para a prevenção de osteoporose, que a gente acha que é só cálcio. Não é cálcio, estilo de vida, dieta saudável e esses 3 minerais que eu falei, vitamina K2, cálcio e vitamina D, né? Vitaminas e minerais. Tem outro mineral também, o boro, que pode reduzir a formação de cálculos, certo? Boro. Só que este você encontra com dificuldade na dieta moderna, porque o solo carece desses nutrientes, muitos nutrientes atualmente. Então é melhor você consumir um multivitamínico diariamente, um multivitamínico de boa qualidade. A maioria vocês encontram nos Estados Unidos. Outra coisa para reduzir o impacto deletério desses compostos das plantas é beber suco de limão. Pode tomar de manhã, pode tomar durante o dia. Tem um efeito alcalinizante e reduz as pedras do rim. Né? Reduz a formação de oxalato de cálcio. Então, dicas muito práticas aí para vocês, pessoal. Muito fácil colocar em prática. Então, comer os vegetais verdes, tirando o espinafre, não comer carboidrato em excesso, que é óbvio, eu sempre falo, e consumir esses suplementos multivitamínicos de K2, cálcio, vitamina D. Agora, outro argumento que eles usam bastante é que carne é a verdadeira fundação da dieta ancestral humana. E nós sabemos disso há muito tempo. Com base em quê? Estudos fósseis, marcações isotópicas nos dentes dos fósseis humanos, né, mostrando que eles não comiam tanto carboidrato, em geral mais carne. Estudos com populações primitivas, população de Cordém. Cordém é um mapa etnográfico de 229 populações primitivas. O que essas 229 populações primitivas consumiam, pessoal? 229. Isso demonstra o que nossos ancestrais consumiam, representa. É uma dieta primitiva,
que não inclui grãos, coisas que o ser humano moderno come, representa mais do que nossos ancestrais consumiam. E eles consumiam 69% das calorias na forma de fontes animais. Por quê? Porque essa é a dieta primitiva humana. E a dieta moderna, baseada em agricultura, a dieta neolítica, que não é paleolítica. Paleolítica, antes de 10 mil anos atrás. Neolítica, depois de 10 mil anos atrás. A neolítica é rica em carboidratos e grãos e baixa em carne. A paleolítica é alta em carne e baixa em grãos. 69% das calorias na forma de peixes, ovos, carnes, etc. Tudo selvagem. Então sabemos que nossos ancestrais hominídeos comem carne, medula, cérebro, todos os órgãos há mais de 3 milhões de anos. Sabemos que o fato de comer carne é provavelmente que ajudou a nos diferenciar dos principais primatas. Se a gente falar que é o fogo, mas o cérebro humano já cresceu muito tempo antes da descoberta do fogo. E você realmente não consegue ter uma carga densa calórica sem esses consumos animais. E o ser humano é outro exemplo mais óbvio disso. O ser humano sempre viveu perto da água. Mapa etnográfico do Cordem, 229 populações primitivas. 20% das calorias ou mais estão na forma de peixes. Por quê? O ser humano sempre viveu próximo à água. Próximo à água, porque ele precisou de água para tomar e sobreviver. Daí o que ele faz? Ele aproveita e busca o peixe. O ser humano não é trouxa, ele não é tonto. Ele é oportunista, né? Oportunista de uma maneira que otimize sua sobrevivência e a sua procriação. E o peixe sempre foi aí fundamental na dieta humana. Também tem a questão do ômega 3 do peixe, mas essa é toda uma outra história, tá? Próximo capítulo. Então sabemos que todas essas populações aí na Terra comem peixe, sempre esteve próximas a água doces, que os carnívoros também, eles dizem que melhora a saúde por causa das questões autoimunes. Então há milhares de pessoas comendo exclusivamente carne, não apenas sobrevivendo, mas aparentemente se dando muito bem, entendeu? Assim como várias tribos primitivas. Por exemplo, tribos primitivas nórdicas da Europa, ou mesmo apenas distante do Equador, nos polos, próximo aos polos, Polo Sul, Polo Norte. Essas populações se disponibilizam de apenas fontes animais, não tem fontes vegetais, porque neva o tempo todo. E elas vivem muito bem. O Alasca, né, os esquimós do Alasca, da Groenlândia, são um exemplo perfeito de populações que realmente prosperam comendo apenas animais. E só no verão que eles comem um pouco de, para ser justo, só no verão eles comem um pouco de vegetais, mas é bem pouco, né? Então, tem a questão da dieta carnívora ser bem restritiva, e isso é bem mais restritivo que muitas dietas. E isso possibilita o quê? Que seja mais fácil de seguir, porque as linhas são claras. Ó, a linha vermelha é essa, comer o vegetal está fora da dieta. Então é muito fácil seguir a dieta, você escolher o grupo alimentar que você pode comer. Então você não tem dúvida do que você pode comer, o que você não pode, não tem negócio de contar calorias, não tem confusão, isso pode, isso não pode, a dieta mais fácil do mundo de seguir. Então, ela é bem prática. Ela não possui muita variedade, que pode atrapalhar a aderência a longo prazo. Todas as dietas têm problema de aderência a longo prazo. Mas a dieta carnívora não é tão ruim como outras dietas na aderência. Alguns estudos estão surgindo mostrando isso. Estudos de aderência de dieta. A low carb, especificamente, mostra isso. A dieta paleo mostra isso, com uma aderência muito boa. O fator determinante da aderência são a quantidade de gordura e proteínas da dieta. Ou seja, se não tem gordura e proteína, não tem aderência a longo prazo. Dietas baixas em gordura são as piores para aderência, portanto, as piores para, em geral, para a população conseguir seguir em bastante tempo. Tá? Então, nutrição é um jogo de soma zero. As pessoas têm a ilusão de escolha, acham que ter 500 mil escolhas é uma coisa boa, mas não necessariamente é o caso. Muitas vezes, quando você tem menos escolhas, é quando você prospera mais. É quando você consegue seguir com mais facilidade e ter mais resultados positivos por mais tempo. Então, outro argumento defendido da dieta carnívora é que a melhor dieta de eliminação pode ser totalmente carne. Então, existe a dieta autoimune paleo, que certamente tem muitos elementos em comum, uma dieta de eliminação altamente restritiva, que é usada para identificar esses alimentos em pacientes autoimunes. Como eu falei, grãos, leguminosas, e em terceiro lugar são os ofensores classe 3. Então, resumindo, ofensor classe 1, grãos refinados de açúcar. Ofensor classe 2, laticínios. E ofensores classe 3 são as oleaginosas. Então, primeiro você elimina esses dois, depois você elimina
o terceiro, se precisar, né? Se você tem processos autoimunes como 60% da população. Seguir a dieta carnívora pode ser uma versão básica dessa mesma coisa, bem parecido com a paleo, né? Então elimina os mesmos alimentos e é mais simples ainda. Você só come carne, peixe, derivados de caldo de osso. Eles dizem bastante, cabo a rabo. Não adianta só você comer carne, peixe branco. Come cabo a rabo para você ter a glicina, para você ter o aminoácido do caldo de osso, da gelatina. Porque esses aminoácidos aí, eles têm vários, como eu falei, vários efeitos benéficos para a saúde. Entre eles, diminuir a expressão excessiva de metionina no fígado. Então, causa efeitos benéficos na expressão de metionina, que um aminoácido pode ser deletério em quantidades altas. É bom para as cartilagens, os ossos, problemas cardíacos e para prevenir doenças cardíacas e para a saúde da pele. Então, muita coisa. É mais fácil seguir para quem tem doenças autoimunes a dieta de eliminação mais eficaz, que é a carnívoro ou paleo. Robb Wolf seguiu, fez recentemente esses estudos, esses experimentos, e comeu bastante carne, comeu bastante caldo de ossos, e inclusive muita gente está seguindo o que ele faz, né? Então tem muitos estudos, como eu falei, que eliminam esses 3 principais ofensores, e esses estudos mostram uma redução enorme na CPR, na inflamação, proteína C reativa. Então você realmente elimina os processos autoimunes adjacentes com a eliminação desses ofensores vegetais, principais, grãos, laticínios, laticínio é vegetal, mas elimina também, e oleaginosas na fase 3. Né? Algumas pessoas voltam a comer oleaginosas depois, outras pessoas não voltam. Então, tem a última questão, eu acho, a ser considerada da dieta carnívora, é a questão dos fitonutrientes dos alimentos. Um argumento bem certo, bem correto, é dizer que eles não são as únicas maneiras de induzir o estresse hormético. Eu concordo plenamente. O estresse hormético é o estresse que causa o ser humano, as células ficarem mais fortes, deixa o ser humano mais forte. Eu concordo plenamente. No entanto, o estresse das plantas ainda é válido, na minha opinião. Então, comer plantas estressadas, plantas que viveram em ambientes hostis, como o resveratrol da casca da uva, é muito bom para a saúde, como os estudos mostram. Existem outras maneiras de induzir o estresse hormético, isso é o que os carnívoros alegam, realmente há, e formas mais eficazes até do que comer essas plantas. Você pode se exercitar da forma certa, que é mais potente, você pode se expor ao frio, que é a termogênese gelada, que é prática de biohacking, que é muito comum nos Estados Unidos. Eu faço, inclusive, pular no mar gelado, fazer sauna, que é o calor, e intercalar com a sauna, banhos gelados, com a piscina gelada, ou mesmo chuveiro gelado. No entanto, como eu falei, é bom ter essas plantas estressadas na sua casa que possuem fitonutrientes, causam efeitos semelhantes na indução da hormese, na adaptação positiva do seu corpo, tornando sua célula mais resiliente e mais forte. Então, se você não está comendo chocolate 80%, café, mirtilo, brócolis, que são coisas, principalmente o broto de brócolis, que são ricos em fitonutrientes, o broto de brócolis é extremamente rico em sulforafano. Se você não está comendo tudo isso, daí é melhor você jejuar, fazer sauna, treinar duro, entendeu? Ou melhor ainda, fazer tudo isso. Passar frio por alguns minutos, como eu falei, é excelente. Então é isso, pessoal. Por último, eu gostaria de fazer algumas observações. Dizer que dieta não é ideologia, muito importante você lembrar disso. Elas não são religiões, você não precisa aceitar tudo, você não precisa seguir exatamente o que as pessoas estão falando para se seguir. Faz o que funciona para você, especialmente o que funciona para você e é comprovado nos seus exames, entendeu? Então veja se essa dieta está levando você a doses otimizadas de marcadores de saúde. Seja dieta ancestral, seja dieta que for. Tá legal, pessoal? Então é isso aí, vamos que vamos. Abraço.